Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu teclado acabou a pilha bem agora, mas eu falo, ô Luiz. Eu anotei aqui num papel para que eu preciso que esses alunos entrem em contato comigo, porque senão eles vão ficar só com a nota da prova, né? E só a nota da prova acho que, né, numa matéria semestral, acho que não é adequado. Eu escrevi, mas eu não, eu tenho pilha, mas teria que levantar para ali no quarto pegar. Mas eu vou falar os nomes, peçam para eles entrarem em contato comigo via WhatsApp, não sei, mas o mais rápido possível, porque as notas já estão lançadas. Eu vou falar o nome dessas três pessoas. É porque eu não encontrei o trabalho delas. Quando eu digo não encontrei, eu puxei pelo sistema, pelo Moodle, ele me dá um relatório, entendeu? Então, assim, eu já confirmei duas vezes e não encontrei. É a Ana Carolina Guimarães da Silva, Francis Mar Moreira da Silva e Luiz Fernando Souza Rocha. São os três alunos do matutino que eu não encontrei o trabalho postado no Moodle. Então, peça para eles entrarem em contato comigo, porque a gente precisa estar fechando essa questão das notas. O sistema vai fechar e por enquanto eles estão só com a nota da prova, né? Eu preciso ver com eles o que aconteceu, se dá para fazer alguma coisa. Combinado? Então, isso aqui eu preciso que o líder faça essa ponte para mim aí com esses três alunos de qualquer forma, porque pode ter sido um problema, pode ter, né? A gente não sabe. Ah, eu acho que o Francis Mar, ele tirou 7 na prova. Talvez ele não queira fazer o trabalho, né? Talvez ele não queira fazer o trabalho. Agora, os outros dois não tiraram 7 não. Acho que o trabalho seria muito bem-vindo. Mas, entendeu? De qualquer forma, tô falando isso aqui em aula, tô gravando e, se possível, depois ali eu mando no grupo também, né? Mas precisamos fazer a nossa parte e ver o que aconteceu com eles. Pode ser uns encontros de sistema, alguma coisa nesse sentido. Vamos pela ordem das coisas, que daí eu já vou elucidando e eu vou resolver a prova de qualquer forma, né? Então, ontem à tarde só que eu consegui terminar de olhar as provas de vocês. As questões objetivas não tem erro de gabarito, o sistema corrige automático. As questões discursivas, eu já quero pegar e já quero falar uma coisa de maneira geral, depois vamos ver ali, a hora que eu chegar aqui que eu estou com uma prova aberta na tela, ó, a gente verifica. Primeira coisa, se nós, na nossa prova, a matéria ia até a sociedade em comandita simples. Se a matéria ia em até a sociedade em comandita simples, eu fico pensando que é impossível, né? Quando eu digo impossível, do ponto de vista tempo versus acadêmico, né? Impossível não seria, mas eu acho que academicamente eu duvido que isso seja a realidade que eu vou falar. Naquela questão aberta que eu pedia para você, se podia constituir capital da sociedade com o trabalho. Eu tive, né, vou falar geral porque aqueles que colocaram isso já estão com a vista liberada da prova, eles vão ver. Eu não posso considerar o artigo 7º da Lei 6.404/76, que essa lei é a lei que trata das sociedades anônimas. Sociedade anônima, eu não abri a boca ainda, a gente não estudou uma única linha. Se você me respondeu essa questão com base nisso, eu não tenho sombra de dúvidas que você jogou lá no Dr. Google e o Dr. Google te deu essa resposta. Não que você não pudesse pesquisar no Dr. Google, mas essa matéria está fora da matéria dos tópicos da nossa prova. Não tem como eu abrir uma exceção e considerar lei das SAs e excluir a questão da sociedade simples, artigo 1006, 1007, 1008 do Código Civil. Eu me lembro que eu tive aqui no matutino, acho que teve 3 ou 4 alunos que se valeram dessa resposta. Me desculpem, né? Mas até se tivesse me perguntado no dia, lá, alguém me mandado uma mensagem, eu ia falar, não existe a possibilidade de você usar outros conteúdos que a gente não estudou ainda para vir complementar a resposta ainda. Aliás, vir complementar não, vir responder. Então, assim, tentei explicar para cada um deles de que essa matéria não era a matéria da prova,
que a gente tem matéria específica em que se encaixa como uma luva a pergunta que eu fiz, né? Então, não tem como mesmo. Então, essa foi uma das observações que eu fiz em algumas provas. Teve uma segunda observação que eu quero fazer antes de começar a questão da prova, é de que naquela questão da sociedade comum, que eu perguntava patrimônio e responsabilidade. Olha, mais uma vez eu venho dizer para vocês, eu não sei se o aluno não leu ou não sei se ele estava com preguiça, porque eu tenho certeza que ele não assistiu a minha aula. Por quê? A gente tratou tanto na aula específica quanto na revisão, né? Sociedade comum pode lá ser chamado de um patrimônio especial. Eu dei o exemplo lá, peguei um aluno aí da turma e abri um bar ali comigo, estão lembrados? Disse que briguei, depois disse que cada um ali queria se separar e precisava resolver aquelas coisas que eram patrimônio ali daquela circunstância da pessoa jurídica. Patrimônio especial. Não dá para vir falar que o patrimônio vem responder com a dívida, que depois se não devem o patrimônio do sócio, tá? Isso aí a pessoa pegou na internet como sendo resposta de maneira geral das sociedades, de responsabilidade inclusive. Aquelas questões assim que eu li uma, duas, né, tomei um gole d'água e fiquei pensando se dava para estender, tentei descontar um pouquinho da nota e considerar. Agora outros que as pessoas simplesmente fizeram um print lá do Dr. Google, né, que não dá nem para entender, que até o português está errado. Desculpem, né, nossa matéria, você tinha que o nosso combinado era assistir a minha aula, pelo menos assistir a aula para fazer a prova, né? E depois ali, quanto a responsabilidade do sócio, me deu vontade de descontar. Eu acho que eu andei até descontando, né? Porque você vai lá e pergunta, a gente sabe que ela é ilimitada, solidária e subsidiária, né? 3 palavrinhas. O aluno morre de preguiça, ele vai lá e coloca uma só, ilimitada. Andei descontando. Então, assim, das questões discursivas da prova em si, eram essas as impressões que eu tive, mas de maneira geral, choveu 7, né? E quem também eu andei fazendo um descontozinho disso aí foi pouca coisa. Um ou outro aluno que tirou nota menor é porque deixou questões em branco. Questões em branco eu não tenho o que corrigir, concorda? Então, essa era a minha impressão com relação à prova, mas eu vou resolver cada uma das questões. Queria ver com vocês, tirando os 3 alunos que eu pedi para entrar em contato ali comigo, se mais alguém tem algum problema com relação aos trabalhos. É um trabalho, foi um trabalho só, né? No Moodle a nota está separadinha. 3 pontos dos trabalhos, 7 da prova. Ninguém? Então tá, se ninguém tem problema com a nota do trabalho, acho que vou começar aqui, ó. Eu não tenho a prova de forma no formato dela em Word, porque como eu disse na revisão para vocês, o que eu fiz? Eu peguei questões da multi, eu peguei questões que eu tinha da prova do ano anterior, peguei questões da prova que seria feita ainda. Então assim, eu abri talvez seja meio embaçado aí para vocês lerem, porque eu abri o Moodle, não é da sua turma, né? Abri o Moodle, uma prova do noturno, e a gente vai resolver aqui alternativa por alternativa. Eu liberei a vista de prova para vocês lá no sistema ontem mesmo. Então você consegue abrir aí, acessar a sua prova e verificar se tem alguma dúvida. E agora eu também vou resolver todas as questões. A semana que vem, se eu não estou enganado, é a semana jurídica, não é? Então a gente deu até certo, né? Porque hoje a gente vai fazer vista de prova, semana que vem semana jurídica, a gente começa a matéria daqui a 15 dias na outra semana, combinado? Então a prova era randômica, né? Então mudava as alternativas e mudava a ordem das questões para vocês. Então, para você que está fazendo a vista de prova comigo, apenas me acompanhe, porque a letra não vai dar certo, porque sua prova não é igual a essa daqui. Então, a primeira questão dessa prova que eu abri é aquela questão que ela trazia 5 incisos e pedia para você marcar o que era certo e o que era errado, né? Inciso 1.
A personalidade jurídica é uma ficção jurídica cuja existência decorre da lei. Essa afirmação ela é correta porque a gente depende da lei para que venha aqui, né? A lei que diz que quando é feito o registro no órgão competente é concedida a personalidade jurídica. Eu até assisti sem querer outro dia a aula que eu dizia assim, não lembro se foi revisão, sei que eu vi isso e falei, olha, o aluno, né, não tinha como errar. Falei assim, ó, contrato, estou lhe otorgando personalidade jurídica. Isso é verdade? Né? Então, não é porque eu posso falar o que eu quiser para qualquer papel aqui da minha mesa que eles não vão ter personalidade jurídica, senão quando forem registrados lá no cartório competente para serem, né, aquelas pessoas jurídicas lá, acho que do artigo 46, salvo engano, do Código Civil, certo? Então a 1 está correta. 2. A sociedade, desde a inscrição de seus atos constitutivos, assume capacidade legal para adquirir direitos e contrair obrigações, sendo denominada de titularidade negocial e processual. Não há problema nenhum nessa afirmação, é exatamente aquilo que está descrito lá se vocês leram o capítulo do Marlon Tomasetti, como titularidade negocial e titularidade processual. Está correto. Inciso 3. Os sócios não se confundem com a pessoa da sociedade, inclusive quanto à qualidade empresarial. Também falei isso em sala de aula, né? Mas mesmo que se tiverem dúvidas, fizeram a leitura lá do livro do Marlon Tomasetti, é exatamente isso. Não há confusão, desde que tenha personalidade jurídica aqui na sociedade, não há confusão entre a pessoa do sócio ou a sociedade, né? Então essa aqui era correta também. 4. É impossível a alteração estrutural das sociedades, sua realidade societária, seu objeto social com ingresso ou retirada de novos sócios, seu endereço, capital, etc. Veja, é absurdo uma afirmação como essa, porque evidentemente que é possível você fazer alterações contratuais e mudar aí a endereço ou qualquer outra coisa da sociedade. Questão falsa. E a última, a existência legal das sociedades, como ocorre com as demais pessoas jurídicas de direito privado, começa exclusivamente com a inscrição do ato constitutivo, aí coloca ali entre parênteses, contrato social ou estatuto, no registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais. Essa aqui era falsa, por quê? Porque ela excluiu aí da questão das sociedades, a questão da sociedade simples, gente. A sociedade simples ela não é registrada no cartório civil de registro de pessoa jurídica. Então, por essa dica, você já podia pensar que estava falsa. Também tem a outra linha de raciocínio de que, lembra, eu até fiz isso em sala de aula, chamei alguém para ser o meu sócio e disse, nossa sociedade existe? Existe. Ela só não tem eficácia perante terceiros. Então, também teria essa linha de raciocínio. E ainda, se não gostou de nenhuma dessas duas linhas de raciocínio, penso eu que se você lembrou ali da sociedade de conta de participação, né? Também não tem registro, mas ela existe. Então, essa aí era absolutamente falsa. Nessa prova que eu tô corrigindo, ela era o aluno acertou, era a letra B, mas a sequência correta é VVVFF. Na sua prova eu não sei, pode ser que tenha mudado tudo. Certo? Vamos para a questão 2. A questão 2 dessa prova aqui, ó, era uma questão que pedia, aquela que eu falei, ó, para você falar como funciona o patrimônio e a responsabilidade do sócio na sociedade comum. Você não vai estar conseguindo ler, mas eu vou dizer, esse aluno aqui fica até espantado, por quê? Ele foi lá e fez uma cópia eu não corrigi essa prova ainda, mas eu vou corrigir na parte da tarde hoje. Ele foi lá e colocou assim, ó, a responsabilidade dos sócios são divididas em sociedades ilimitadas, limitadas e mistas. E classificou cada uma delas. É isso que eu perguntava na questão? Não é, né? Primeiro que eu fiz uma pergunta específica sobre o tipo de sociedade que era a comum. Patrimônio, não dá para ver mesmo, Pamela, porque eu tô com... Isso aqui é o Moodle aberto. Você vai ter que abrir a sua prova aí para acompanhar ou fazer as anotações. Porque eu não consigo baixar essa prova. Então eu abri, é uma prova de um aluno aqui, mas né, não dá para ver o nome ainda bem. Mas me acompanhe que o raciocínio é o mesmo. Isso.
Eu estou resolvendo aquela questão que é a questão do aberta do patrimônio e da responsabilidade do sócio da sociedade comum. Então, patrimônio, veja, eu procurei em todas as provas a palavrinha patrimônio especial. Quando eu não achei a palavrinha patrimônio especial, eu fui buscando ali no raciocínio do aluno para ver se ele conseguiu me descrever de que existe um patrimônio ali, ainda que não seja específico, ainda que não tenha um CNPJ. A maioria dos alunos acertou isso aí. Só que eu não dei nota para quem não escreveu nenhuma dessas duas possibilidades. Essa que eu estou olhando mesmo aqui, ele não falou nada. Então, desta parte do patrimônio, ele vai tirar 0. Da parte da responsabilidade dos sócios, a responsabilidade é ilimitada, solidária e subsidiária. Esse aqui veio descrever o que é ilimitada, limitada e mista. Ele colocou isso aqui como classificação geral das sociedades, mas eu não perguntei isso. Eu perguntei da sociedade comum. A questão valia 1,5, né? Então eu atribuí ali 7,5, 7,5 para cada uma das duas respostas. Esse aqui não vai tirar nada. Não respondeu nada, não dá para tirar nada. A maioria de vocês, penso eu, que acertaram. Vamos, a questão 3 aqui dessa prova é aquela questão que fala sobre, deixa eu ver, a sociedade aqui em nome coletivo, né? É a questão do porquê. Então vamos ver certinho. A sociedade em nome coletivo, muito utilizada durante a Idade Média, atualmente está em desuso. Certinho, né? Por que está em desuso? Está em desuso por causa da responsabilidade limitada, que tem que ser membro da mesma família. Vamos ler a segunda frase. É uma sociedade em que todos os sócios têm responsabilidade subsidiária, solidária e ilimitada pelas obrigações sociais, sem qualquer possibilidade de alteração dessa responsabilidade perante terceiros. A segunda está correta também, né? É uma sociedade que a responsabilidade está sócia, ilimitada, solidária e subsidiária. E a gente não consegue alterar essa responsabilidade perante terceiros, por isso que é chamada de sociedade em nome coletivo, podendo alterar até apenas internamente, que é de acordo com o contrato de gaveta. Então as duas são corretas e a segunda tem uma justificativa da primeira. Nessa prova aqui a letra C. Eu acho que foi bem tranquilo, e quase a maioria absoluta acertou essa questão. Essa aqui do quadro, né? Oh Deus, eu nunca mais hei de colocar um quadro numa prova online, né? Que preguiça que dá de vocês. Olha só, os alunos podiam ter copiado o quadro, ter colado aqui na resposta, né? Não, eles escreveram, né? Então, meu Deus do céu. Então, assim, teve aluno que escreveu tudo junto, teve aluno que fez, assim, sabe, uma tabela de números. Olha, tive que ser espirituoso para ler tudo isso, viu? Pai nosso, gastei, olha... Vamos resolver aqui, né? Vamos completar, mas a maioria acertou, gente. Eu só descontei nota. Vi algumas coisas ali que poderiam... Luiz, parabéns. Alguns conseguiram copiar e colar, mas assim, perdoem a minha crítica, que obviamente era de uma prova online mesmo, mas engraçado que, né, não estou dizendo que é você, mas engraçado que quase todas as planilhas, as tabelas, tiveram as mesmas respostas, entendeu? Então, assim, não posso nem dizer que eu penso que um ou dois fizeram e transmitiram para os demais. Então, não faço mais isso, entendeu? Mas, tudo bem, vamos lá. Era uma coluna da sociedade de pessoas e sociedade de capital. Então, vamos lá. Quem pode exercer a administração a primeira pergunta ali era: quem pode exercer a administração da sociedade? Na de pessoas, apenas os membros. Na sociedade de capitais, os membros ou terceiros. Como funciona a responsabilidade dos sócios? Na de pessoas, via regra geral, é ilimitada. Na de capital, pode ser limitada ou ilimitada. Como funciona o ingresso de novos sócios? Na de pessoas é restrito. Na de capital é livre. Como funciona a participação de incapazes? Nas pessoas é impossível, né? Não é permitido porque ele não pode expressar a sua vontade. Nas de capital é livre. E a última aqui, como funciona o nome empresarial? Na sociedade de pessoas, normalmente é o sobrenome delas. E na de capital pode ser o sobrenome ou
uma invenção. O pessoal colocou firma ou denominação, eu também considerei correta. Eu só achei engraçado, eu vi umas provas, né, que eu até acabei considerando, porque eu acho que eu entendi o que o aluno quis dizer, que ele colocou assim para mim, ó, como funciona o nome empresarial. Daí quando ele foi colocar lá na sociedade de pessoas, ele colocou assim, ó, não tem nome empresarial. Eu fiquei pensando, será? Eu fiquei, né, até fiquei uns mais de 2 minutinhos pensando. Eu acho que a pessoa achou que era nome fantasia ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Então assim, cuidado com isso, porque é fácil e eu não estou muito preocupado aqui com a minha prova, estou muito mais preocupado se você aprendeu, se você entendeu, né? Eu acho até que eu considerei correto, se eu não me engano, né? Mas era mais ou menos isso aqui que eu acabei de resolver. Mas a maioria acertou. Questão de número 5. Sobre a sociedade comum. Nossa, mas despencou a sociedade comum nessa prova, hein? Meu Deus. Vamos lá. Escolha uma alternativa correta. É A, B, C, D, E. Eu vou deixar de ler a primeira agora, porque me parece que nessa prova que eu estou aberta, a primeira é a correta. Vou começar com a letra B. A sociedade em comum constitui um tipo societário elegível pelas partes e passível de ser levado a registro como tal. Olha, se alguém teve o desplante de marcar essa questão como correta, meu Deus do céu, não dava, né? Não dava. Essa letra B é Jesus. Letra C. Os bens e dívidas da sociedade em comum constituem um patrimônio especial titularizado e gerido exclusivamente pelo respectivo sócio-administrador. Veja, a gente não consegue falar em sócio-administrador na sociedade em comum porque ela não tem registro. Mas vocês estão vendo que essa frasezinha servia para você responder aquela questão lá de cima da uma das cursivas? Servia, né? E o aluno nem viu isso, que coisa. Letra D. O nome da sociedade comum pode ser firma ou denominação critério dos sócios. Olha, ela nem nome tem, né? Como é que pode ser firma ou denominação critério dos sócios? Estão lembrados? Sociedade residual, sociedade de resto. E letra E, enquanto não forem arquivados os atos constitutivos, a sociedade será considerada uma sociedade simples. Olha, gente, sociedade simples é aquela que não possui organização de fatores de produção, né? Não consigo aqui confundir com a sociedade comum. E vamos ler a letra A, que me parece que era correta. Enquanto não levados a registro os atos constitutivos de uma sociedade, independentemente dela ser empresarial ou não, serão aplicadas as normas da sociedade comum. Na verdade, está dizendo assim para você. Qualquer uma das sociedades que não tenha sido levada a registro, o direito brasileiro vai chamar, vai considerar, vai tratá-la com as regras da sociedade comum. Me parece que está certinho, me parece que não tem nada de errado nessa afirmação, né? Era a letra correta. Olhem aí na sua prova se você acertou, se você errou. Questão 7. Nossa, olha, estamos indo rápido. Se acabar antes da hora, acabou. Eu não vou começar a matéria hoje porque eu não vou fracionar, que a próxima aula a gente vai começar a sociedade limitada. Questão 7. Sobre a sociedade de conta de participação. Nossa, vocês lembram que eu falei na revisão que ia cair essa questão? E vocês não acreditaram em mim. Aí, a questão tá aí, viram? Letra A. Afigura-se como elemento proeminente da sociedade em conta de participação a circunstância de o sócio ostensivo assumir todo o negócio em seu nome individual, muito embora a ele não seja dado se obrigar sozinho perante terceiros, porquanto, neste caso, exige-se a presença do sócio oculto, especialmente porque este participa do capital. Olha, tem tanta informação equivocada nessa afirmativa que se você marcou essa é porque você não assistiu a nossa aula, concorda? A nossa aula está bem explicadinha com relação a isso. O sócio ostensivo, ele faz toda a negociação em nome pessoal dele, se ele for pessoa física. Se o sócio ostensivo for uma pessoa jurídica, não há problema nenhum, ele continua fazendo a negociação toda ali em nome dele. Estão lembrados? Eu vou pular a letra B, porque nessa prova aqui ela está em verdinho, porque parece que amarelinho, sei lá, eu sou daltônico,
que ela é a correta. Letra C. O sócio ostensivo responde perante terceiros e o sócio participativo não. E a sua personalidade jurídica tem início com o registro do contrato em cartório de títulos e documentos. Olhem, alunos de direito, nos outros cursos eu não posso ficar falando muito porque, né, eles não, a matéria eles não têm carga horária para tudo isso. Mas no curso de direito comigo vocês têm. Cartório de títulos e documentos é um cartório de conservação. Eu digo isso desde o primeiro dia de aula. Se você passar por mim e aprender que o cartório de títulos e documentos é um cartório de conservação, uma alma vai para o purgatório, concordam? Se você pegar aí o bilhetinho do seu namorado, da sua namorada e for lá e fizer um registro desse bilhetinho, ele vai ficar para a posteridade. O seu namorado? Não, o bilhetinho que você foi lá registrar. Então, não tinha como marcar essa questão como correta, principalmente envolvendo esse tipo de sociedade. Letra D. A constituição da sociedade de conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se apenas por escrito. Olha, não é apenas por escrito, né? A gente adota qualquer meio de prova para que seja possível fazer a comprovação dessa sociedade. Não dá para marcar também não. Letra E. Com a entrada em vigor do atual Código Civil, a contratação da sociedade de conta de participação por meio da qual um sócio ostensivo se obriga perante terceiros e um sócio oculto perante aquele, tornou-se proibida, vez que poderia mascarar a tentativa de fraude à lei. Nossa, gente, essa daí, né, como eu falei na revisão, é sociedade proibida. Por isso que o professor dá aula da sociedade proibida, né? Ilícita. Não tinha como marcar essa. Vamos ler a letra B, que eu não sei nem o que está falando, mas era a correta. O contrato de sociedade de conta de participação produz efeito somente entre os sócios e eventual inscrição do seu instrumento no registro público de empresas mercantis não lhe concede personalidade jurídica a essa sociedade. Certinho, tinha essa afirmação lá no livro do Marlon Tomazetti e eu fiz essa afirmação em sala de aula, salvo engano. Isso aí até é um artigo do Código Civil, né? Se eu não me engano, como a gente estamos fazendo a prova online, a gente não se preocupa muito com essa questão dos artigos. Correta a letra B. Olha aqui quem chegou. Questão 8. É possível a contribuição para o capital social ser feita em trabalho, entre parênteses, prestação de serviço? Essa aqui é aquela que eu fiz as considerações no começo da aula, gente. Na nossa prova caía até a sociedade em comandita simples. Eu não consigo imaginar de onde vocês foram pesquisar lá na lei das SAs e encontrarem que no artigo 7 é proibida a constituição do capital da SA por trabalho. Não era matéria da nossa prova, né? Acho que quem fez isso estava um pouco aí desconectado com as nossas aulas e eu escrevi na resposta, está precisando assistir as aulas. Não é uma bronca, estou falando que está precisando assistir as aulas porque já está terminando aí a minha matéria e não entendeu o que era sociedade simples, sendo que sociedade simples é a base de todas as outras sociedades. Então, artigo o 1006 fala, o 1007 fala, eu não vou abrir aqui agora que eu estou sem o código aqui, mas isso aí só você reassistir a aula e dar uma olhadinha nesses artigos que não tinha erro. Quase todo mundo acertou, 95% dos alunos aí do matutino acertaram, mas teve 2 ou 3 que colocaram essa mesma resposta, inclusive que eles devem ter compartilhado porque a escrita era a mesma, não tinha, até o negrito estava igual. Quem está do lado de cá corrigindo as provas, a gente consegue ter essa visão. Então não é porque está igual que eu não dei nota, não dei nota porque não é o correto, não fiz, ainda que eu considerasse, mas e da sociedade simples, não vai poder? Assistam a minha aula. Questão 9. A sociedade em comandita simples é uma das poucas sociedades que tem como característica peculiar
de possuir duas características, duas categorias de sócios: os sócios comanditados e os sócios comanditários. Escolha uma. Letra A. Os sócios comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em limitada. Então vamos lá, vocês lembram lá do comanditado? Comanditado é quem dita é ditador. Ditador então dá nome à sociedade. Ditador tem responsabilidade limitada. Ditador administra a sociedade. Sócios comanditários são famosos otários, não tem nada de otário. Eles são investidores. Responsabilidade limitada, não dão nome à sociedade e não administram. Eu disse assim, pegam a prova e façam essa anotação logo que pegarem a prova, que assim você não erra. Então a letra A está errada. Eu vou pular a letra B porque é correta e vamos ler as outras, depois a gente volta. Letra C. O contrato social não precisa discriminar quais são os sócios comanditados, quais são os sócios comanditários. Não precisa. A gente faz tudo um bolo só e daí quem for fazer negócio com essa sociedade adivinha. Errado. Letra D. Os sócios comanditados, comanditado é quem dita, né? Quem dita paga a conta. Respondem de forma limitadamente pelas obrigações sociais, enquanto os sócios comanditários respondem de forma ilimitada. Está trocado, eu acabei de responder para vocês. Então, comanditado, responsabilidade ilimitada. Comanditário, responsabilidade limitada. Isso daí também não estava correta, não. Letra E. O sócio comanditário não fica sujeito a responsabilidades do sócio comanditado, mesmo que pratique algum ato de gestão. Vocês estão lembrados quando só ver uma coisa, comanditado responde limitadamente, enquanto o sócio comanditário responde. Tá. Vocês estão lembrados quando ele vem lá e resolve colocar o nome na sociedade, ou quando ele resolve praticar algum ato que é além da sua responsabilidade? Ou seja, se ele tomou algum ato que seja além ali da questão apenas de ser um investidor, ele vai vir a responder sim. Então essa daqui estava ali na nossa aula, estava lá na explicação do Marlon Tomazetti, se eu não me engano tem até artigo no Código Civil que descreve isso. Então a letra E era errada. Questão letra B. Os sócios comanditados respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais, até aqui está certo, enquanto os sócios comanditários respondem somente pelo valor da sua cota. Certinho, gente? É a descrição da lei, a descrição desse tipo de sociedade. Então, nessa questão, a correta era a letra B de bom. E a última questão, para a gente terminar a nossa fabulosa revisão, né? Resolvi uma por uma. Questão de número 10. Olha, é outra do porquê. Caiu duas porquê. A sociedade empresária adquire personalidade jurídica com a inscrição dos seus atos constitutivos na junta comercial. Sociedade empresária, personalidade jurídica, com os atos na junta comercial. Me parece que está certo. E a segunda, o registro é condição de existência da sociedade. A gente conversou isso aqui na revisão. Registro é condição de existência ou de validade? Parabéns, Pamela. Validade perante terceiros, não de existência. Então a primeira é uma afirmativa correta e a segunda é uma afirmativa falsa. Letra C. Tem mais? Não tem, né? Com isso, né, eu estou gravando aí, a gente vai postar daqui a pouquinho. Com isso eu resolvi questão por questão da prova. Tem algum dos presentes, né? Tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa resolver da sua prova, da sua nota, né? Sem ser dar notas, né? A menos que eu tenha equivocado. E daí senão a gente termina a nossa revisão, porque hoje é uma daquelas aulas. Lembra no começo no começo do ano que eu disse assim, tem algumas datas que são datas institucionais.
Uma delas é a vista de prova. O professor tem que vir e no meu caso eu sempre resolvo a prova, mesmo que a gente estivesse no presencial. Eu acho que não adianta só mostrar a prova para o aluno. Para mim a vista de prova serve para isso. Para a gente conversar, resolver, ver se tem gabarito errado, mostrar ali que se tem aluno que está faltando trabalho, nota, alguma coisa nesse sentido. Combinado? Hoje vocês estão quietinhos, nem falaram muito. Aliás, nem falaram nada, né? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando e daí a gente vai combinando, que eu acho que a semana que vem não tem aula, né? Porque é semana jurídica, né? E daí eu vou estar lá também, a gente se vê lá em algumas das salas se alguns de vocês forem apresentar trabalhos, mas de qualquer forma a gente acho que tem que participar, né? Tem que assistir. E depois na outra semana, que eu estou sem o calendário aqui visível, mas aí a gente começa a sociedade limitada, segundo bimestre. Combinado? Abração, bom resto de semana e vamos terminando a nossa aula com som.